Você nunca vai acreditar no que acontece com a gordura quando ela sai do seu corpo. Enquanto todo mundo fala de dietas milagrosas e receitas mágicas, poucos sabem o destino surpreendente de cada grama que desaparece da balança. Pare! Antes de iniciar qualquer plano de emagrecimento, você precisa entender como seu organismo reage e por que ele tenta desesperadamente segurar cada quilinho. Se você soubesse como seus hormônios sabotam seus esforços, nunca mais seguiria certas receitas milagrosas. E acredite, há um segredo pouco falado que transforma o ar que você respira no maior aliado da perda de peso. Continue assistindo e descubra agora por que a ciência diz que uma simples caminhada pode valer mais que horas na academia. Durante uma jornada de emagrecimento, o metabolismo é o maestro invisível que orquestra cada mudança no seu corpo. A taxa metabólica basal é responsável pela maior parte das calorias queimadas diariamente e depende principalmente da sua massa muscular. Pessoas maiores ou com mais músculos queimam mais calorias até mesmo quando estão dormindo, enquanto aquelas com menos músculo, devido à genética, sexo ou idade, possuem um metabolismo mais lento. Com o passar dos anos, perdemos músculos naturalmente e ganhamos gordura, o que reduz a queima de calorias. Isso significa que dois indivíduos com o mesmo peso podem ter necessidades calóricas bem diferentes. Além disso, a digestão consome cerca de 10% das calorias ingeridas. Mas o que realmente faz diferença é o movimento. Atividades simples como passear com o cachorro, arrumar a casa ou até mesmo ficar de pé contribuem para o gasto calórico diário. Essa energia extra gasta pelas atividades não estruturadas recebe o nome de NEAT, sigla em inglês para termogênese de atividade não exercício, e pode representar centenas de calorias a mais por dia quando você se movimenta conscientemente. Nas primeiras semanas de qualquer dieta, muita gente comemora uma rápida redução na balança. Essa queda inicial costuma ser causada pelo esvaziamento dos estoques de glicogênio e de água, e não necessariamente de gordura. Dietas com poucos carboidratos aceleram esse processo, pois diminuem a quantidade de glicogênio armazenado nos músculos e no fígado. E cada grama de glicogênio é armazenada com cerca de 3 gramas de água. Por isso, regimes low carb fazem o ponteiro descer mais rápido, mas grande parte do peso perdido volta quando a alimentação volta ao normal. Com o tempo, o corpo entra na fase de perda de gordura propriamente dita, que acontece mais lentamente. E é preciso cuidado. Emagrecer não significa somente perder gordura, já que peso também inclui músculos, água e proteínas. A diferença entre perda de peso e perda de gordura é fundamental. A segunda é mais saudável porque mantém a massa magra, essencial para regular a glicose, reduzir inflamações e garantir mobilidade. Para favorecer a queima de gordura e preservar os músculos, recomenda-se ingerir proteínas adequadas e combinar dieta com exercícios de resistência e força. Mas para onde vai a gordura que você perde? Esqueça a ideia de que ela se transforma em energia ou derrete em suor. A maior parte da gordura é convertida em dióxido de carbono e água. Quando você emagrece 10 quilos de gordura, cerca de 8,4 quilos saem pelo ar que você exala. Os 1,6 quilos restantes viram água eliminada na urina, no suor ou nas lágrimas. Quase todo o alimento que ingerimos segue esse caminho. Carboidratos, gorduras e álcool são quebrados em dióxido de carbono e água. Proteínas também, exceto por uma pequena parte que se transforma em ureia e outras substâncias excretadas na urina. A única exceção é a fibra alimentar, que não é digerida e segue intacta para o intestino. Esse processo é regido pela lei da conservação da matéria. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Inclusive, o oxigênio que inalamos é importante para a matemática do emagrecimento. Se você coloca 3,5 quilos de comida e água no corpo e inala 600 gramas de oxigênio, terá que eliminar 4,1 quilos em forma de dióxido de carbono, água e resíduos para não ganhar peso. Essa perspectiva muda completamente a maneira como encaramos a balança. Para o corpo liberar a gordura armazenada, ocorre um processo chamado lipólise. Durante o exercício ou em momentos de restrição calórica, as reservas de triglicerídeos nos adipócitos são quebradas em ácidos graxos livres e glicerol. Os ácidos graxos entram na corrente sanguínea e são captados pelos músculos e outros tecidos que necessitam de energia. Dentro das células musculares, eles são transportados para as mitocôndrias, as usinas de energia, e convertidos em ATP,
a moeda energética do corpo. Enquanto você se movimenta, esses ácidos graxos são queimados em um ciclo contínuo, diminuindo o tamanho das células de gordura. Esse ciclo explica por que exercícios que elevam o consumo de oxigênio, como corrida, ciclismo ou natação, são tão eficazes para a perda de gordura. Ainda assim, o corpo só começa a usar de forma significativa as gorduras depois de esgotar suas reservas imediatas de energia, glicose e glicogênio, razão pela qual o equilíbrio entre alimentação e atividade física é tão importante. Embora pareça que basta comer menos para emagrecer, o organismo reage ao déficit calórico com uma série de adaptações conhecidas como adaptação metabólica. Quando você reduz a ingestão de calorias, o corpo diminui o gasto energético mais do que o esperado pela perda de peso, tornando a manutenção do emagrecimento mais difícil. Esse fenômeno acontece tanto no cérebro quanto no restante do corpo, e é uma das razões pelas quais muitas pessoas recuperam peso. Além disso, as mudanças nos hormônios que regulam a fome e a saciedade reforçam o desejo de comer. Estudos mostram que dietas hipocalóricas aumentam a produção de grelina, o hormônio que estimula o apetite, e reduzem hormônios como GLP-1, PIIQ, CCK e amilina, responsáveis pela sensação de saciedade. Com o tempo, essa combinação de metabolismo reduzido e aumento da fome favorece a retomada do peso. Para piorar, depois de perder peso, o gasto metabólico em repouso fica menor do que antes, o que significa que você passa a queimar menos calorias apenas para manter suas funções básicas. Essas adaptações explicam por que surgem platôs de peso, quando a balança parece estagnar mesmo que você continue seguindo a dieta e fazendo exercícios. Ao falar de emagrecimento, não podemos ignorar o verdadeiro exército de mensageiros químicos que controlam seu apetite. A grelina é conhecida como o hormônio da fome. Produzida no estômago, ela envia um sinal poderoso ao cérebro quando o estômago está vazio, aumentando o desejo de comer. Durante dietas restritivas, os níveis de grelina aumentam, reforçando a vontade de comer exatamente quando você está tentando comer menos. Em contrapartida, hormônios como GLP-1, PII, CCK e amilina são liberados no intestino após a refeição e informam ao cérebro que você está saciado. O emagrecimento, paradoxalmente, reduz a produção desses hormônios de saciedade, deixando a sensação de plenitude mais distante. Há ainda a leptina, produzida pelas células de gordura, que regula o balanço energético a longo prazo. Quando as reservas diminuem, os níveis de leptina caem, levando o hipotálamo a aumentar a fome e diminuir o gasto energético, como um mecanismo de sobrevivência ancestral. Essa guerra hormonal explica por que o cérebro muitas vezes sabota as dietas. Seu corpo interpreta a perda de peso como uma ameaça e aciona sistemas de conservação de energia. Conhecer esse ciclo é fundamental para adotar estratégias que incluam refeições com fibras, proteínas e gorduras saudáveis, que aumentam a liberação de hormônios de saciedade e ajudam a driblar a grelina. Outro aspecto fascinante do emagrecimento é a importância de preservar a massa muscular. Quando você perde peso de forma não planejada ou muito rápida, parte dessa perda vem de músculos, tecidos ricos em proteínas que mantêm nosso metabolismo elevado. A massa muscular determina quanto seu corpo queima em repouso. Mais músculo significa um motor mais potente que consome mais calorias, mesmo no sofá. Perder músculo não só diminui a taxa metabólica, tornando cada caloria ainda mais preciosa, como também fragiliza o corpo a longo prazo, dificultando tarefas simples como levantar-se ou carregar sacolas. Para evitar isso, é crucial ingerir proteínas de qualidade em todas as refeições e praticar exercícios de força, como musculação, pilates ou treino funcional. Essas práticas estimulam a síntese proteica e sinalizam ao corpo para manter os músculos mesmo em déficit calórico. Lembre-se, a balança não diferencia músculo de gordura. Às vezes você pode até ver o peso estabilizar ou subir enquanto o corpo troca gordura por músculo, e isso é ótimo, pois melhora a composição corporal, a sensibilidade à insulina e a saúde em geral. A velocidade e a forma como cada pessoa emagrece variam conforme fatores individuais. Homens costumam perder peso mais rapidamente do que mulheres porque têm menos gordura corporal e mais massa muscular. Idade também é determinante. Adultos mais velhos podem perder peso mais depressa no início, mas têm mais dificuldade em manter a massa magra. O peso inicial e o nível de atividade física influenciam a rapidez da perda.
Quem começa com mais quilos ou pratica exercícios regularmente tende a ver resultados antes. E quanto ao local do corpo, onde a gordura desaparece primeiro? Embora existam dezenas de mitos, pesquisas mostram que não dá para escolher onde perder gordura. Genética, sexo e hormônios definem a distribuição da gordura. Homens geralmente acumulam e perdem primeiro na região abdominal, enquanto mulheres tendem a acumular nos quadris e coxas. Após a menopausa, muitas mulheres notam que o peso extra migra para a barriga, fazendo com que a perda nessa área seja mais perceptível. Essas variações individuais explicam por que dietas e treinos precisam ser personalizados, respeitando o ritmo e as características de cada organismo. Falando em movimento, uma curiosidade pouco divulgada é a importância do NEAT, a energia gasta nas atividades do dia a dia que não são exercício formal. Você sabia que ficar de pé enquanto trabalha pode dobrar seu gasto energético? Tarefas simples como varrer a casa, cozinhar, subir escadas ou até provar roupas no armário podem triplicar seu metabolismo em relação ao repouso. Essa energia extra, produzida por músculos ativos, aumenta a produção de dióxido de carbono expirado, contribuindo para a eliminação da gordura. Enquanto respirar mais rápido sem se mexer, hiperventilar, não faz você emagrecer e ainda pode causar tontura, mexer-se mais é uma estratégia eficaz e sustentável. Incorporar caminhadas curtas após as refeições, brincar com os filhos ou animais de estimação, plantar um jardim ou fazer pequenas pausas para alongar-se ao longo do dia aumenta a termogênese de atividade não exercício. Pequenos gestos somam grandes resultados. Ao final de um dia ativo, você pode ter eliminado centenas de gramas de dióxido de carbono sem sequer ter pisado na academia. Por fim, a verdade sobre manter o peso é menos glamurosa do que os comerciais prometem. Estudos revelam que mais da metade do peso perdido através de dietas restritivas volta em até 2 anos, e em 5 anos a maioria das pessoas recupera mais de 80% do que havia perdido. Isso ocorre porque mudanças radicais são difíceis de sustentar, e o corpo reage com adaptação metabólica e aumento da fome. A boa notícia é que estratégias sustentáveis funcionam melhor a longo prazo. Autoconhecimento é fundamental. Monitorar o que você come e quanto se movimenta ajuda a criar consciência e ajustar hábitos. Encontrar atividades físicas prazerosas, como dançar, nadar, andar de bicicleta ou praticar esportes, faz com que o exercício deixe de ser um castigo. Priorizar o sono e gerenciar o estresse também são peças-chave. A falta de descanso e o estresse aumentam hormônios como o cortisol, que favorece o acúmulo de gordura abdominal. E claro, encher a despensa com alimentos in natura, frutas, legumes, grãos integrais e proteínas magras, torna as escolhas saudáveis mais fáceis. Lembre-se de que o emagrecimento não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. A consistência supera a intensidade. Ao adotar mudanças que você consegue manter, o corpo responde, e o peso tende a se estabilizar de forma saudável. Se você ficou até aqui, parabéns! Agora você sabe que emagrecer é muito mais complexo do que cortar calorias. Envolve química, fisiologia, comportamento e até a forma como respiramos. Quer continuar explorando os mistérios do corpo humano? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Compartilhe este vídeo com alguém que está em busca de uma mudança saudável e comente abaixo qual curiosidade mais te surpreendeu. E não deixe de conferir os vídeos recomendados nos cards finais. Eles vão expandir ainda mais sua compreensão sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!